Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar de um assunto bem interessante onde ela nos fala sobre o comprimento da circunferência. Inicialmente nós temos que saber que a circunferência é essa parte circular mais apenas o seu contorno, tá? Sendo que a parte de dentro, quando nós considerarmos, estaremos tratando de círculo, o que não vem ao caso por enquanto, ok? Então vamos analisar somente o seu contorno, que realmente trata da circunferência. E esse contorno é justamente a medida que a gente tem para calcular o seu comprimento. Logo, então, imaginemos o seguinte. Imagine que você esteja em um ponto A aqui, certo? E aí você vai dar essa volta todinha até voltar ao próprio ponto A. Então, esse caminho que você percorre, que equivale a uma volta completa, esta volta que você dá nessa circunferência é que é o comprimento dela. Só que, como é que a gente faz de repente então para calcular o seu comprimento? Então, pessoal, o comprimento ele depende diretamente do raio. E o raio é este segmento de reta, tá certo? Formado pelos extremos O, que equivale ao centro da circunferência, e ao ponto A qualquer que pertence ao contorno da circunferência. Sendo que, então, a fórmula que me dará o tamanho desse comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. E esse π é um número chamado irracional, tá certo? Onde a gente trabalha sempre com seu valor aproximado. Quando a questão pedir, o seu valor é igual a 3,14. Pode ser que, de repente, você trabalhe, você vá resolver algum exercício, seja em prova, de escola, ou concurso público, tanto faz, onde, de repente, o comprimento ele já vai ser realmente em função do π. Logo então, pessoal, para que a gente possa determinar a medida do seu comprimento, eu dependo exclusivamente da medida do raio. Vamos supor então que o raio seja igual a 4 centímetros, ok? E aí eu quero determinar o comprimento dessa circunferência justamente quando o raio for igual a 4. Então vejamos, de acordo com a fórmula eu tenho comprimento igual a 2 vezes π vezes r. Então eu tenho 2 vezes π vezes o raio, que é igual a 4. Logo então eu vou ter 2 vezes 4, que é igual a 8π. Só que isso aqui é um exemplo onde eu já tenho meu comprimento. Só que esse comprimento, reparem que ele é em função do π. Mas pode ser também que, de repente, a questão te informe o valor do π. E ela peça um valor numérico exato. Então, eu vou ter comprimento igual a 8 vezes o valor do π, que é igual a 3,14. Então, eu tenho que resolver essa multiplicação. E eu vou fazer aqui do ladinho para você acompanhar comigo. Reparem. Eu tenho, então, 3,14 vezes 8, certo? Então, vejamos. Começando a multiplicação. 8 vezes 4 é igual a 32. Fica o 2 aqui embaixo e sobe o 3. 8 vezes 1 é 8. Somado com os 3 dá 11. Fica 1, sobe 1. 8 vezes 3 é 24. 24 com mais 1 lá de cima é igual a 25. Só que reparem que, aqui nesse caso, como nós temos o número decimal com duas casas decimais, eu também tenho que tirar essas duas casas na nossa resposta final. Sendo assim, então, o nosso comprimento é igual a 25,12, não é isso? Isso, 0,12 centímetros. Então, repare que o comprimento, ele sempre tem a sua unidade de medida de acordo com o raio. Como eu já tinha avisado antes que o raio era igual a 4 centímetros, automaticamente, então, o comprimento terá o seu resultado também em centímetros. Um outro modo de nós trabalharmos também esse comprimento da circunferência é quando você também tem que determinar o comprimento de um arco de circunferência. O que seria esse arco? Esse arco é uma parte da circunferência toda, tá certo? Do seu comprimento total. E esse arco a gente chama de L, beleza? Só que esse arco, ele depende também do centro da circunferência, que eu vou chamar de ponto O, além de dois pontos que pertencem à circunferência, onde aqui eu vou chamá-los de ponto A e ponto B, onde se esses dois segmentos, OA e OB, eles saem do centro, é porque esse segmento também representam o raio.
Perfeito? E aí, nesse caso, repare que nós temos a seguinte relação. Eu vou fazer a relação do arco da circunferência com a circunferência toda, onde a circunferência total, o comprimento dela, equivale a 2πr, como vimos anteriormente. E devido ao fato de ser a circunferência toda, nós temos aí uma volta completa, onde o seu ângulo é igual a 360 graus. Além disso, pessoal, eu vou trabalhar agora com o valor do L, que é, no caso aqui, o tamanho ou a medida desse arco da circunferência. E para isso também depende do grau, que nesse caso vai formar esse arco. Vamos ver aqui um exemplo como é que funciona? Reparem. Aqui nesse caso eu vou ter então, vamos supor que esse ângulo seja igual a 60 graus e que o raio seja igual a 2 centímetros. Beleza? Então eu vou trabalhar com essas duas situações. Então quer dizer, quanto é que mede esse arco, sabendo que 60 graus é o ângulo que vai formar esse arco e que o raio da circunferência seja igual a 2 centímetros. Vejamos então, vou fazer aqui do lado, tá bom? Então eu tenho 2 vezes π vezes r sobre L igual a 360 sobre 60. E aí tu me perguntas, por que 60? Porque 60 é o ângulo alfa que eu estou considerando. E aí eu tenho 2πr, que é a fórmula equivalente ao comprimento total da circunferência, assim como também tenho 360 graus, que é a medida em graus desta volta completa. Agora detalhe, como essa fórmula do comprimento ela está em função de π, a gente faz uma pequena mudança que é colocar o 360 como sendo igual a 2π. Até porque esse é o seu valor de graus em radianos, tá? Então ele vale 2π. Então teremos o seguinte, olha só. 2 vezes π vezes r sobre L igual a 2 vezes π sobre 60. Então eu vou utilizar esta proporção para descobrir aqui o valor do L, que é o que a gente quer saber. Então veja bem, por que foi importante colocar então aqui nesse caso, transformar em 2π? Porque quando você trabalha com uma proporção, você pode simplificar os elementos que estão na vertical ou na horizontal. Logo então, reparem que eu posso cortar esse π com este π, assim como também este 2 com esse 2. O que vai me sobrar então? Vai me sobrar o raio, onde, de acordo com esse exemplo, o raio vale 2. Então, vou ter 2 dividido por L igual. Como deste lado aqui não sobrou ninguém, é porque ele vale 1 então, tá? Até porque é uma divisão. Esse corte que eu faço é uma divisão de valores iguais, onde essa divisão sempre é igual a 1, tá bom? Sobre 60. E aí verifique que a nossa proporção agora, ela ficou bem mais fácil de ser resolvida, já que basta nós multiplicarmos aqui em diagonal. De preferência, comece pela letra. Então, reparem, L vezes 1 é igual a L, igual a 60 vezes 2, que é igual a 120. Isso quer dizer, então, que o comprimento deste arco, ele vale 120, beleza? Então, esta é uma outra forma de nós trabalharmos também a fórmula do comprimento da circunferência, ok? Sendo assim, então, a gente finaliza aqui a nossa aula, onde, nesta aula, nós trabalhamos a fórmula do comprimento da circunferência em relação a quem? A determinar justamente a medida do seu comprimento e também, de repente, esta mesma fórmula foi utilizada para determinarmos e auxiliar quando a gente quer descobrir o tamanho de um arco da circunferência. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e tchau!